Olá, seja muito bem-vindo a esse módulo entendendo como se desenvolve a ansiedade. A gente só escuta falar que todo mundo tem ansiedade, fulano tem ansiedade, ciclano tem ansiedade, eu tenho ansiedade, você tem ansiedade, todo mundo tem ansiedade. Nem todo mundo tem ansiedade, nem todos têm esse defeito de fabricação, nem todos têm. E os que têm, porém a maioria tem, né, acaba padecendo, sofrendo muito. Então vamos entender como é que se desenvolve. Como é que eu chego até o ponto de ser diagnosticada com ansiedade, que é a tal da TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada. Existem várias linhagens, vamos dizer assim, linhas de ansiedade, né, mas a que mais se fala, né, que mais as pessoas têm é a ansiedade generalizada. Antes de você ter ansiedade, o seu corpo te dá vários sinais, né? Só que a gente ignora. Infelizmente, todo mundo é assim. A gente ignora. E você passa por fases até você chegar nessa fase da ansiedade. Para você entender como é que desenvolve, você tem que primeiro entender o que é o estresse, né? O que é o estresse, de fato? Né? Todo mundo só fala em estresse. Estou estressado hoje. Mas não é aquele estresse, né, do trabalho, né, de cansaço. Né? Não é esse estresse. É um estresse fisiológico. De luta e fuga. Lembra lá? Ensino médio? Não sei nem se no ensino médio, se no fundamental, nem lembro mais. A gente viu isso, né? Essa questão de luta e fuga lá, né? O estresse nada mais é do que uma reação fisiológica do seu corpo para te proteger e te colocar em ação para você entrar em combate, né? Só que hoje a gente não tem mais tanto aquela questão do combate. Quando eu digo tanto, é porque a gente ainda enfrenta, né, algumas situações, né? Um assalto, uma briga, uma confusão, uma discussão, enfim. Né? Às vezes ainda surge essas questões de confronto, né, corporal, mas o estresse que nós enfrentamos hoje é um estresse moderno, né? É um estresse de quê? De acúmulo de atividades, de um problema de relacionamento. Tem uma pessoa dentro de casa, tanto homem quanto mulher, e está tendo problemas ali com aquele relacionamento, isso acaba estressando, é um fator estressor, né? Enfim, vamos chegar nessa fase aí, que essa daí é a segunda fase. A primeira fase do estresse, que é o estresse fisiológico, você levou um susto ou você teve algum problema ali para resolver, então o seu corpo, naquela hora, né, ele dispara para vários neurônios. Se eu falar muito de forma técnica, que você pode acabar não entendendo, então eu vou tentar falar de uma forma mais ampla para você entender. Ele acaba disparando, né, algumas transmissões, alguns neurotransmissores, e acaba disparando vários hormônios para poder te colocar em ação. E alguns desses hormônios é o cortisol, adrenalina, noradrenalina. Para quê? Para fazer você entrar em ação, né? O próprio estresse acaba fazendo um fechamento, né, de alguns órgãos vitais seu para poder evitar, caso você tenha um confronto, tenha algum tipo de trauma corporal, você não jorrar, né, de sangue, de hemorragia até entrar em óbito. Então, quando você está em um estado de alerta, de estresse, né, que você vai sofrer algum trauma, alguma coisa assim, trauma, quando eu digo um trauma físico, uma perfuração, um corte, alguma coisa assim, você sangra, óbvio, só que você sangra muito menos porque o seu corpo acionou, né, a sua mente acionou os neurônios para poder entrar em ação e preservar o máximo possível aqueles órgãos. Então você não jorra tanto sangue quando você está em modo de alerta, de estresse, do que se você for pegado assim desprevenido. Tá, esse daí é o estresse fisiológico, né? Temos o quê? Só que você acaba
É muito difícil você acontecer isso todos os dias, né? Todos os dias você entrar em combate, né? A gente não tá na era viking, né? Na era medieval. A gente, naquela época, entrava em combate todo santo dia, né? Era questão de sobrevivência. Hoje não mais, né? Tá mais moderno, tem leis, enfim, tem tudo. O estresse da gente hoje mudou, né? É um estresse de relacionamento, de trabalho com o filho, preocupação com dívida, de pagar as contas, de uma doença, enfim, são esses tipos de estresse que temos hoje no dia a dia. Só que quando você fica todos os dias tendo esses estresses, você vai liberando todos os dias. Lembra lá? Estresse fisiológico, você libera cortisol, libera adrenalina. Se você tem estresse todos os dias, você vai liberar todos os dias cortisol, adrenalina, todos os dias. Seu corpo, ele vai virar o quê? Uma bomba de cortisol. E isso é extremamente prejudicial para o seu organismo. Ele é tóxico. Tudo que é em desequilíbrio é um problema. E aí, você não consegue resolver o problema, né? E você tá todos os dias ali. Então, começa ali uma dor de cabeça, uma insônia. Você já começa com a insônia. Você teve insônia, você já sabe que seu cortisol está elevado. Por quê? Porque você fica pensando muito naquele assunto, você está angustiada, está frustrada, está com raiva, enfim, você está desenvolvendo várias emoções por conta daquele sentimento do estresse. E aí, você não resolve e seu corpo fica todo dia liberando cortisol. Para você dormir, você tem que estar liberado a melatonina. Ok. Só que, se o cortisol está alto, a sua melatonina não é suficiente. O cortisol fica aqui. Então, você vai estar sempre em modo de alerta. Sempre, sempre. Por isso que você fica muito agitada, muito estressada. Ninguém pode falar com você que você está dando tiro para todo mundo, para todo lado. Isso é o cortisol elevado. E aí, você está todo dia ali, você acaba tendo sintomas. Você começa a ter taquicardia, que é batimentos, né, acelerados. Falta de ar, respiração mais ofegante, mais fechada, dor no estômago, já ataca logo o estômago. Dor no estômago, dores frequentes de cabeça, dormência no rosto, dormência na língua, falta de energia, procrastinação eterna, confusão mental. Não consegue decidir nada, começa um monte de coisa e para, tumultua um monte de coisa. A sua casa é um reflexo do seu interior, vira uma verdadeira bagunça e você não consegue organizar aquilo. Você fala, tá, arruma, parece que nada fica no lugar. É o seu interno que tá assim. Você até tenta fazer algo, mas você não consegue dar continuidade. Você quer sair daquela situação que você está, ou problema financeiro, ou um problema de relacionamento, ou um problema familiar, ou qualquer que seja o problema, mas você não tem clareza mental para poder resolver aquele problema. Não tem foco, não tem paciência. Se eu for relatar aqui, os sintomas são inúmeros sintomas da ansiedade, é muito sintoma. Você começa a sentir coisas no seu corpo que você fala, tô com problema. Eu falo por mim, né? Eu tenho uma lista aqui, eu vou ver se eu coloco aqui para vocês dar uma olhada, com todos os sintomas que eu tive. Que eu tinha, porque foram por algum tempo, né? Alguns anos que eu fiquei nesse loop aí da ansiedade. Então, assim, eu tinha urticária emocional. Meu corpo enchia de placas vermelhas, quente, que coçava muito. As mucosas, que são os olhos e a boca, ficavam inchadas desse tamanho.
dava falta de ar. É extremamente perigoso quando chega nesse estágio. Pode vir a óbito quando chega nesse estágio. Enfim. Eu sentia como se tivesse algo aqui, debaixo dessa costela, mexendo. Mexia. Falei, meu Deus do céu, o que será isso aqui? Menino não é? Será que é um mioma? Porque mioma que fica, né, parecendo criança, fica mexendo ali e tal. Enfim, você começa a investigar, né? Você faz um monte de exames, você vai em um monte de especialista e não dá nada. Simplesmente não dá nada. Claro, você é extremamente saudável. Você não tem nada, não dá nada em você. Então, assim, é um negócio incrível o tanto de reação que você tem e é tudo devido à ansiedade. Você faz um monte de exames e não te dá nada. Aí você já está na fase da ansiedade generalizada, né? Uma vez aí, você não dorme mais sem medicação. Não dorme. Eu não dormia sem medicação. Não dormia. Eu já passei 3 dias acordada direto, manhã e noite. Não tirava nem um cochilo. Não dormia. Se eu não tomasse o clonazepam, eu não dormia. Simplesmente não dormia. Flávio, o clonazepam vicia? Ele vicia porque é um sono muito gostoso, né? Você dorme de fato, te desliga ali, você entra ali, sono de bebê. Porém, no outro dia, eu não era gente. Eu só começava a funcionar de novo no período da tarde, de 3 horas em diante. Aí já anoitecia de novo, já estava na hora de tomar remédio de novo para dormir. E aí vivia nisso, né? Quais outros sintomas que eu tinha? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Eu sentia como se eu estivesse presa, amarrada. Sabe assim? Eu falava para os psicólogos, olha, eu me sinto como que eu estou amarrada, acorrentada, num quarto, com as 4 paredes, sem porta, sem janela. E não vejo uma luz, eu não consigo me mexer, eu não consigo. Por mais que eu saiba o que fazer, eu não consigo sair dali. Né? É uma estagnação muito, muito severa, né? que você entra ali. Não é todo mundo que chega nesse estágio, né? Mas não consegue, simplesmente não consegue. Tem dias, não era nem dias, eram momentos do dia, que eu estava ótima, né? Então me dava aquele nossa, tô ótima. Fazia listas, organizava, vou seguir isso aqui tudo certinho. Quando passava algumas horas, já baixava de novo. E o mais frustrante eu sabia o que eu precisava fazer, como fazer e o que fazer, mas eu não tinha forças. É muito pior do que você não saber o que fazer, né? Você fala, eu estou nessa situação, mas eu não sei o que fazer, não sei como agir. Então, quando você sabe, é muito frustrante, né? E aí, o que acontece? Passei por alguns profissionais, bem relevante, sim, né? Toda linha terapêutica para acrescentar, né? Só que eu sentia que faltava mais, né? Eu sou uma pessoa muito profunda, eu não gosto de nada raso, nada superficial, nada meia boca, eu não gosto. Tanto que isso aqui não era nem para ter vídeo, era para ser somente os PDFs disponibilizados para vocês, mas eu sempre acho que falta algo, sempre acho que falta alguma coisa e que está pouco, que está incompleto. E eu sempre achava que estava faltando alguma coisa, né? Porque falava, mas como é que você se sente? Mas se você faça uma tarefa, só uma pequena tarefa hoje. Faça só uma coisinha, isso, aquilo outro, só. Certo? É dessa forma mesmo que você tem que começar, né? Porque quando você não está fazendo nada, não adianta você fazer uma lista com 100 coisas para você começar a fazer que não vai dar certo. Você vai ficar ainda mais frustrada. Então tem que ser, de fato, né,
por pequenas coisas. Eu digo por experiência. Tudo que eu falo aqui é por experiência. Né? Eu fazia isso, porque eu tinha muitas coisas pendentes. Então eu fazia um monte de lista, eu precisava organizar tudo aquilo, mas eu não conseguia. Né? Então, assim, você acaba ficando pior, fica mais frustrada. Então, a intenção, de fato, a realidade, de fato, é essa, que é onde entra a TCC, né? Tem um outro curso da gente, que a gente trabalha lá com a TCC, com a CT, com a neurociência, com a física quântica, com a ortomolecular, porque a gente tem que tratar a base eixo hormonal, né? Então, porque senão você não flui, não vai dar certo. E aí, assim, falava uma coisa aqui, uma coisinha ali, né? Entrava com as técnicas da TCC, porém era falado, né? Eu fui somente uma psicóloga que ela escreveu o que eu deveria fazer, né? Era até uma menina nova, recém-formada, né? Ela escreveu, olha, siga isso daqui, tava tudo, de fato, era aquilo mesmo que eu deveria seguir. Né? E ela me conhecia, ela me conhecia assim de rede social, né, daqui da cidade, e ela falava, Flávia, você sabe o que tem que ser feito, né? Então, assim, eu só vou passar, eu falei, eu sei o que tem que ser feito, mas faça de conta que eu não sei. Faça de conta que eu não sei. Eu quero que você me diga o que deve ser feito. Porque é por isso que eu estou aqui. Né? Porque eu sei o que deve ser feito, mas eu não consigo fazer. Então, eu preciso que alguém me fale o que fazer. E como fazer, né? Porque cada um tem uma estratégia diferente, uma abordagem diferente para aquela mesma técnica, né? Então, é interessante, sim, você escutar outros profissionais. Mesmo você sabendo daquele mesmo assunto, mas escutar, né? Você sempre tem algo a mais para aprender com outros. Eu gosto muito disso, né? Dessa interação. E assim, ela foi a única que passou assim, escrito, porque você tem que dar escrito. Porque eu quando eu estou numa questão de ansiedade, eu esqueço tudo. Eu não sei se vocês chegaram nesse nível, mas eu cheguei nesse nível. Né? Então eu pegar isso daqui, eu coloco aqui, venho aqui, falo com você, daqui a pouco eu vou procurar, se eu não estiver enxergando, eu não vou saber que eu coloquei ali, porque eu já esqueci. Né? O que isso acontece? Por conta do cortisol. O cortisol, ele invade o seu nervo vago e deixa você com neblina mental, que é onde você fica com essa confusão mental, falta de memória, tudo por conta que o nervo vago está comprometido, né? E a ansiedade, estresse e tudo mais, ela está ligada ao seu sistema nervoso, né? Em especial o simpático. Tem lá, lembra lá da escola? Parasimpático e o simpático? O simpático é o de alerta, né, de ação. O parasimpático é de relaxamento, de calma, de tranquilidade, onde ele vem e faz um movimento para acalmar o sistema simpático, né? Só que aqui ele não consegue funcionar. Por quê? Porque o nervo vago está comprometido. Então, o que acontece? Você tem que entrar aí com a neurociência, tem que entrar com base hormonal, tem que entrar na bioquímica. Não adianta só eu vir aqui conversar com você, você despeja tudo em cima de mim, que isso é muito bom, isso já dá uma relaxada, dá um clareamento, você tirar, conversar com outra pessoa, mesmo que seja só para escutar. Isso é muito bom mesmo. Mas precisa de mais. Né? E a parte bioquímica, porque a gente que é profissional, nós entendemos que uma pessoa que chega no nível de ansiedade crônica, ou mesmo se estivesse somente no estresse crônico, ela está com a base hormonal toda comprometida, toda desregulada. Então, como eu não vou conseguir tratar isso aqui somente na conversa, né? Na conversa, a gente entra sim com as práticas de TCC, de ACT, entramos com a neurociência, né, que é com a neuroplasticidade, para você criar novos hábitos, novos neurônios. Contudo, se eu não tratar na base hormonal, né, na base física, você não vai ter disposição para poder fazer o que tem que ser feito. Não tem. Vai ser uma luta interna muito grande. E aí as pessoas falam, eu acho que é alguma coisa espiritual. Eu acho... Não!
Tá, que também tem, pode ser, né? Esteja aí acontecendo alguma coisa, né? Em relação à espiritualidade. Mas aqui a gente vamos falar da questão científica. É cientificamente comprovado que quando você tem um nível de estresse crônico, o seu eixo hormonal está desregulado. Pronto, acabou. Você aumentou o cortisol, aumentou a adrenalina e todo o resto. Você aumentando o cortisol e a adrenalina, você compromete todos os seus órgãos. Todos os seus órgãos acabam entrando em disfunção. Por isso que o seu coração não tem mais os batimentos cardíacos normais. Ele está anormal, está acelerado. Outro sintoma da ansiedade é sudorese intensa, você soa. Todo mundo está ali de boa, mas você está suando, que nem uma desesperada. Conta também dos hormônios em desequilíbrio. Tudo que entra em desequilíbrio de sintoma que você tem, que você acha que você está com alguma doença, é por conta do desequilíbrio hormonal. Então você entende que você está aí, baixa autoestima, não tem energia para nada, para um Deus nada, só quer ficar deitado no sofá, só ali apertando o controle, ficando na rede social, só passando isso e aquilo outro. Você sente vergonha do estado que você tá, porque você não consegue reagir. Como que eu vou dizer a você, faça isso, isso, isso? Eu tenho que ir lá jogar, né, umas pílulazinhas dentro de você para ir arrumando isso aí, junto com as práticas, né? As práticas, todas aquelas práticas que psicólogos, né, que trabalham dentro da cognição, da TCC, que trabalham com TCC, aquelas práticas são extremamente eficazes, né? Eles trabalham geralmente com TCC e ACT, então são extremamente eficazes. Sim, tem que fazer todas aquelas práticas e mais as práticas da neurociência, porque a neurociência é onde tem lá a neuroplasticidade, onde vai moldar novos hábitos, né? Tudo aquilo que está lá da TCC você vai trazer junto e transformar junto com a neurociência para poder transformar, né? Então, assim, novos hábitos que você vai ter que criar. Contudo, eu tenho que jogar um combustível aí dentro de você para você ter mais disposição para você fazer todas aquelas práticas e você criar novos hábitos e sair desse loop de ansiedade. Entende que é um conjunto? É um conjunto. Não adianta eu tratar só uma coisa, ou só outra, ou só isso, ou só aquilo. Não, eu tenho que juntar. Eu tenho que juntar todas as linhas para você poder sair da onde você está e, enfim, conseguir viver em paz, harmonia equilibrada, né? Porque é um problema, viu? Outra questão que vem muito me perguntar, Flávia, os pacientes, eu não consigo perder peso. Eu faço um monte de dieta, eu passo fome, eu não consigo perder peso. Não vai perder peso. Infelizmente, sinto-se essa pessoa que está te dando essa má notícia. Você não vai conseguir perder peso. Você até pode perder um peso aqui, outro ali, mas você ganha tudo de novo. Por quê? Porque você está com cortisol elevado, você está com resistência ao cortisol. E geralmente quem tem um abdômen, né, mais avantajado está ou com resistência ao cortisol ou com resistência à insulina, né? Então, assim, já dificulta tudo aí para você emagrecer, né? Não vamos falar aqui da resistência insulínica, porque é para questão de emagrecimento, contudo, o cortisol também eleva a sua insulina, né? Desenvolve diabetes, enfim, ele desorganiza tudo aí dentro de você. Mas é isso que eu tenho para trazer para você. Uma outra questão para você entender, para você saber qual é o seu nível de cortisol, vamos lá. O seu cortisol, ele é um dos hormônios mais enjoadinhos, porém ele é vital, né? Você não pode tirar o cortisol. Fala, como é que eu tiro o cortisol? Se você tirar o cortisol, acabou a pessoa. Vai ver Jesus anos do tempo. Você tem que equilibrar o cortisol, não é retirar, equilibrar, porque é ele que te dá vida, ele que te dá ação, faz todo o seu corpo entrar em movimento, tem energia para fazer as coisas, é ele, né? Então ele tem que estar equilibrado. Se ele está elevado, ele te dá agonia, estresse, hiperatividade, você fica aquela pessoa ali ansiosa que faz 50 mil coisas ao mesmo tempo, que não dorme. Se ele está baixo,
você também está com ansiedade, está estressada, porém é uma pessoa sem energia, sem ânimo, baixa autoestima, porque ele está baixo. Entende que ele alto ou ele baixo, ele vai te trazer complicações. Ele tem que estar no nível, ele é bem enjoadinho, ele tem que estar no nível. E para ele estar no nível, você tem que entrar com todas essas bases que eu te falei, né? Que a base, a gente tem que trabalhar aí com a bioquímica, temos que trabalhar com a neurociência, temos que trabalhar com a parte ortomolecular, temos que trabalhar com as terapias da TCC, ACT, enfim, são algumas abordagens, né? Temos que trabalhar com a fitoterapia, algumas abordagens aí que a gente implementa para você ter de fato uma vida equilibrada, né? Quando você consegue mudar os seus hábitos, porque é mudando os seus pensamentos, porque você fica muito ali pensando naquele problema, né? Isso daí a gente entra aí com a TCC e com a neurociência. A gente mudando esses hábitos, criando novos hábitos, você cria novas conexões neurais, né? Quando você vier a ter novamente algum episódio de estresse para poder desencadear uma ansiedade, você vai saber enfrentar com muito mais facilidade, né? Você não vai ter tanto aquele impacto que vai te derrubar. Você vai ter clareza mental, você vai falar, opa, calma aí, ó, chegou um problema, sinal de alerta. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer para resolver esse negócio logo, antes que esse negócio vire um tsunami na minha vida. Porque, infelizmente, quando eu disse lá no início que quem tem ansiedade tem defeito de fabricação, você não vai ter só um episódio de ansiedade. Infelizmente, não. Né? Você já veio com essa predisposição genética para poder estar sempre no nível de estresse e desenvolver ansiedade. Então, por isso que eu digo que veio com defeito de fabricação. Então, quando nós trabalhamos de forma integrativa, você acaba tendo um alicerce mental muito mais assertivo para poder saber trabalhar com os desafios que vai aparecer, porque vai aparecer vários desafios na vida da gente, né? Estamos aqui nesse plano terrestre para desenvolvermos, evoluirmos, e a gente acaba desenvolvendo e evoluindo a partir de desafios, né? Que são os problemas que tem que aparecer, né? Só que quando você tem uma mentalidade mais equilibrada, o seu alicerce emocional está bem trabalhado, você enfrenta esses problemas de forma muito mais fácil, muito mais assertiva, e ele não acaba, você se estressa, mas não desenvolve para a ansiedade, porque assim que chega o problema, você vai tentar resolver. Então, assim, tudo aquilo que me estressa, eu elimino. Estressou, eu tento resolver para poder eu não ficar naquele loop ali de estresse, porque senão eu sei que eu vou desenvolver para a ansiedade novamente. Né? Então, assim, esse mundo da ansiedade é algo muito grande. Eu ficaria aqui horas falando sobre isso. Depois eu trago outros assuntos sobre essa questão da ansiedade, né? De como se desenvolve e tudo mais. Tem também a questão da alimentação, que é extremamente importante também. A atividade física é extremamente importante. A atividade física, você que está no nível de ansiedade, você não pode fazer uma atividade física que exija demais do seu cardio. Por quê? Quando você faz uma atividade física de alto impacto, no caso, uma musculação, uma corrida, pular corda, correr de bicicleta, tudo aquilo que te causa, que faz com que o seu coração entre em ação, é liberado cortisol para ele funcionar de forma mais potente. Se você já tem um nível de cortisol alto e você aumenta o cortisol com atividade física, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Ah, Flávia, atividade física é ruim? Não, atividade física é vida. Contudo, entretanto, você tem que saber os momentos e quais atividades físicas fazer, né? Então, você que está com a questão de ansiedade, tem que começar com atividade, tem que fazer atividade física, tem que fazer. Tem que fazer atividade física, mas de modo leve, bem leve, de fato, né? E conforme o cortisol vai diminuindo, você vai aumentando, né? Até chegar a ponto de fazer musculação, né? Porque a musculação é extremamente importante, né? Os músculos é muito importante.
é importante para os músculos, é importante para os ossos, é importante para o cérebro. A musculação, ela equilibra com um determinado tempo, né? Após um certo tempo você ali praticando musculação, ela equilibra esse